Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Nessa segunda semana da Páscoa, a liturgia tem nos colocado o Evangelho de São João, esse capítulo 3, que nós estamos meditando dia após dia. Então, hoje tem um ensinamento que é muito importante para nós. Vejam só, João está dizendo que Deus, Ele amou tanto o mundo, o Pai que nos criou. E diante de tantas faltas que nós cometemos, que é originário do pecado de Adão e Eva, por isso que se dá o nome de pecado original, que a única forma de nos salvar era Ele morrendo na cruz, era Ele dando a vida, era Ele se oferecendo em sacrifício pela nossa salvação. Então aqui ele está dizendo, Deus nos amou tanto que o único filho que Ele tinha, que é Deus, porque nós nos tornamos filhos de Deus, mas nós somos filhos adotivos. Nós nos tornamos filhos a partir de Jesus. No batismo é isso que acontece. Mas o filho, o único filho é Jesus. Então Deus, Ele dá o único filho que Ele tem, para que Ele pudesse morrer e nos salvar. Agora veja, aí João ele continua dizendo assim, olha, o Filho, Ele não veio à terra para nos condenar. Ele veio sim para nos salvar, para que todo mundo seja salvo por meio dele. Então, Jesus poderia vir aqui para condenar todo mundo. Vocês só ofendem o Pai, vocês não querem saber do Pai, está todo mundo condenado. Não, Ele veio não para condenar, Ele veio para salvar. Agora, continuando. Quem nele crê. Aí agora João começa a colocar as condições. Quem nele crê, quem crê em Jesus, quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o enviado do Pai, e o segue, não é condenado. Agora vejam, mas quem não crê,
Aquele que não quer acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, e não segue Jesus e não quer saber de Jesus, ele diz, está condenado. Ao mesmo tempo que Jesus, ele vem para não condenar, o que não crê nele já está condenado. Entenderam isso aqui? Santo Agostinho, ele fala o seguinte, que o incrédulo, ele já está julgado. O incrédulo, o que não crê, já está julgado. E o julgamento dele é esse, é a condenação. O que crê, já está julgado também. E o julgamento do que crê é a salvação. Enquanto aquele que não crê, ele não passa a acreditar, ele está em estado de condenação. Se ele morre, vai para o inferno. É isso que João está dizendo aqui. Por isso que nós precisamos, com a nossa vida, com o nosso bom exemplo, não somente com as nossas palavras, mas as palavras são importantes, mas com a nossa vida, nós precisamos trazer aqueles que não creem em Jesus Cristo, para que eles sejam salvos. Porque se morre sem crer, está condenado. Aí eu queria falar de 3 tendências, são várias, eu escolhi somente 3 para essa meditação de hoje. Existem 3 tendências correntes no mundo. A primeira tendência que eu coloquei são aqueles que não creem. São os chamados ateus, eles não acreditam, não querem saber de Deus. Eles até fazem o bem. Eles até se consideram como gente do bem, mas eles não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam em Deus. E às vezes nós olhamos para essas pessoas só porque elas fazem o bem, aí nós dizemos, elas vão se salvar. São Paulo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, São Paulo diz bem assim, olha, porque é gratuitamente que fomos salvos. Olha, Deus, ele chegou e disse assim, eu vou salvar. Não tem mérito nenhum nosso para isso, porque nós só ofendemos. Na verdade, não era para nós sermos salvos, porque as nossas tendências são más, de não querer saber de Deus. Mas Deus, ele tomou uma decisão e disse, não, eu vou. Livremente eu vou. Por isso que Jesus fala, né, lá diante de Pilatos, Pilatos, eu estou aqui, olha, você está dizendo que você pode não me matar? Não, não é por causa de você não, olha, se o Pai quiser, ele manda os anjos aqui agora, eu estou aqui livre, ó. Eu estou aqui para morrer por todo mundo e salvar todos. Foi isso que Jesus falou para Pilatos naquele momento. Então, é gratuitamente, é de graça. Imagine quando alguém dá algo para você de graça. Ele compra e diz, olha, é seu. Foi assim. Deus deu a vida por nós de graça. Aí São Paulo diz assim, é gratuitamente que foste salvo, mediante a fé. Então agora eu creio nele, então eu sou salvo. Aí ele diz, isto não provém de nossos méritos, porque nós não somos bonzinhos. E ele continua, e muito menos de nossas obras. É dom de Deus. Aí ele complementa dizendo, sabe para quê? Por quê? Para depois ninguém ficar se comparando assim, olha, eu faço mais coisas, eu faço mais obras, eu faço mais caridade do que aquela pessoa, então eu vou me salvar mais do que o outro.
Ele disse, não, é dom de Deus. Não é pelas obras que ninguém se salva. Ninguém se salva pelo que se faz. É por isso que a gente vê pessoas aí que dizem assim, olha, eu sou espírita porque os espíritas praticam a caridade e os católicos não praticam a caridade. Olha a comparação. Ele está dizendo que vai se salvar pela caridade, não pela salvação que vem de Jesus Cristo. Os espíritas nem acreditam que Jesus seja Deus. Essa é a tendência. A primeira tendência é essa. Pessoas aí que elas não creem em Deus, aí elas dizem, eu sou do bem, eu faço bem, mas não faz o bem em Deus. Ela faz o bem a partir de um ato natural dela. É claro, para eu fazer o bem, eu não preciso acreditar em Deus para eu fazer o bem. Imagina, uma pessoa está ali precisando de comida, e eu tenho, e eu não dou de comer para ele. Isso é uma crueldade. Mas para eu fazer isso, eu não preciso crer em Deus. É um ato natural. A gente encontra pessoas assim que dizem assim, mas ele faz o bem. Ai de quem não fizer o bem, né? É crueldade. Essa é a primeira tendência. A segunda tendência, tem aqueles que creem até em Jesus Cristo. Eles gostam de ouvir palestras, eles gostam de cantar hinos, né, cantos cristãos, mas eles não vão na igreja e nem se confessam. Eles dizem que creem. Eles fazem a religião própria deles. E ainda dizem assim, não, religião não salva ninguém, eu não preciso de religião, eu já creio em Deus, eu já creio em Jesus. Aí gosta de ouvir palestra repetindo, né? Canta músicas religiosas, mas não comunga. E Jesus diz que aquele que não comer do corpo e não beber do sangue dele, não terá a vida eterna. Não se confessam, como eu disse agora, como eu tenho dito, né? Quem não confessa os seus pecados no confessionário dificilmente vai se salvar. Mas dizem que gosta de Jesus. Como é que eu digo que eu gosto de Jesus e eu não frequento a missa? Eu não me reúno com os meus irmãos em assembleia. Assembleia quer dizer convocação. Deus convoca os seus filhos para participar do sacrifício do seu filho, que acontece na missa, e a pessoa diz, não, eu rezo na minha casa e para mim está bom. É outra tendência. É uma fé sem obras mesmo. São chamados cristãos católicos não praticantes. Vocês já ouviram falar por aí? Eu sou um católico, mas não sou praticante. Então, quando ele diz que ele não é praticante, ele está dizendo que ele não vai na missa, ele não se confessa, ele não faz as devidas orações, ele faz tudo de acordo com ele. É a segunda tendência que tem aí. Agora tem a verdadeira tendência. São aqueles católicos que dizem que são praticantes. Eles vão à missa, eles rezam, eles lutam para não pecar, eles praticam a caridade, eles não são os perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas estão lutando aí, são firmes, cai aqui, cai acolá, mas levanta de novo. Quando percebe que errou, vai lá, Senhor, me perdoa, eu estou lutando, eu estou tentando, aí volta de novo, aí ele chega lá, tem uma situação, ele não faz o bem, aí ele fica com a consciência pesada, de repente ele volta, faz o bem de novo. Esses são os que creem. Esse é o que Jesus está dizendo hoje.
Quem crê está salvo, e quem não crê já está condenado. Claro que eu só vou fazer essa pergunta porque essa homilia ela está sendo gravada, né? Vão colocar no Play Canção Nova. Mas eu acredito que vocês que estão aqui participando dessa missa, você está no terceiro caso. Estão aí lutando, olha, vão na missa, se confessam, um pobre bate na tua porta, você vai lá e faz o bem para ele. Está lutando, às vezes está com raiva, mas volta. Esses são o terceiro caso. Agora, na tua casa pode ter os do segundo e os do primeiro. E esses, meus irmãos, nós precisamos rezar. Não que nós sejamos melhores do que eles. Porque também nós precisamos lutar. Mas eles estão mais propensos a se perder do que nós. Quantos pais que estão sofrendo com seus filhos, que depois que entraram na faculdade, com essas ideologias ensinadas nas faculdades, eles iam na igreja, já não vão mais, porque lá foi ensinado que Deus não existe, ou que Deus é um ser assim, que eu não sei nem como é que se explica, e esses filhos que participavam de grupos jovens, que estavam ali, e iam na igreja, no domingo iam, se confessavam, não estão indo mais. E já estão se declarando como ateus, eu não creio, eu não acredito. Isso é coisa, aí vem as ideologias, né? Isso aí é coisa dessa instituição chamada igreja. Está vendo? Os padres, eles mesmos não praticam, eles estão querendo pegar dinheiro de vocês, vocês não entendem das coisas mesmo? E abandonaram. Não vão mais na missa, não se confessam, não comungam mais. E estão dizendo, eu sou ateu. Aí tem os outros que estão dizendo, não, eu até creio em Jesus, mas não preciso estar ligado a uma igreja, não. Eu não preciso estar ligado a uma igreja, não. Eu vivo a minha vida, é eu e Deus, eu amo a Ele, Ele me ama, mas não vem com negócio de Bíblia para mim não, que eu não quero saber de Bíblia, a Bíblia foi escrita pelos homens, eu não quero saber de Bíblia não. É assim. Aí diz que eles rezam, reza nada, mentira, você nem vê esse povo rezar, mas dizem que rezam. E estão aí no mundo. Mas eu repito, não tem uma prática cristã de verdade. Como é que eu digo que eu amo tal pessoa e não ando com ele? E não quero saber dele? Então eu pergunto de novo, em qual dessas tendências que você está? Então é preciso, meus irmãos, primeiro que nós que estamos na caminhada tenhamos o cuidado de nós não estarmos caminhando para abandonar a igreja e começar dizendo por aí, não, o que importa é ser de Jesus. Mas que Jesus é esse? Do meu gosto. E depois, aquela tendência de dizer, não, eu não quero mais saber de nada não. Que Deus é esse que não ajuda ninguém? Aí vem as decepções, porque era um relacionamento com Deus a partir do dar e do receber, e Deus acabou não dando, então Deus não existe. E vai aquela tendência de querer abandonar. Aí olha, aí como é que o diabo faz, né? Aí ele começa a fazer assim, você
Era de missa frequente, diária, né? Aí você passou a uma vez por semana, depois você disse, não, a missa mais importante é a missa do domingo. Aí você passou só para a missa do domingo, aí agora você já não vai mais na missa, aí você se confessava com frequência, aí você agora já não se confessa mais, já está se confessando de 3 em 3 meses, e já está partindo para o 6º mês, que já está partindo para uma vez por ano, que já está partindo para uma vez em 2 anos, e depois não vai confessar mais, e depois não quer mais saber, acabou, já não lê mais a doutrina da igreja, os ensinamentos, não lê mais a Bíblia. Cuidado, que o diabo é esperto. Quando ele tem que fazer, ele sabe como fazer. Vocês sabiam que o diabo tem uma virtude que se chama paciência? Ele é paciente. Ele vai tirando aos poucos, vai tirando. Ele é paciente, não se preocupa não. Ele já está ele já está caminhando, olha, já não está mais rezando, olha, já está caminhando. Aí vai, quando a pessoa pensa que não, acabou. Não tem vida mais sacramental. Como é que nós vamos ser santos se nós não temos uma vida sacramental? Então, no dia de hoje, a memória de São José Operário. São José que viveu com a Virgem Maria e vivia para Deus e para Jesus, que ensinou as coisas para Jesus também, da Torá. Embora Jesus não precisasse, mas na parte humana dele ele precisava. E que era um homem de Deus, que São José hoje interceda por nós. Primeiro, para os que já são praticantes, continuem a praticar. Os que acham que vão se salvar só porque fazem o bem, mas não creem em Deus, rezemos.